Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao acolhimento da FACED 2021, primeiro semestre online. Meu nome é Olga Egas, eu faço parte, junto com o professor Marcos Bonfim, da coordenação da coordenação da articulação acadêmica. Desejamos boas-vindas aos estudantes, calouros e veteranos da graduação presencial ou à distância e os estudantes também da pós-graduação. Desejamos boas-vindas às professoras e aos professores, técnicos administrativos, colaboradores e colaboradoras terceirizados. É com este coletivo que construímos a FACED. E é também coletivamente que preparamos este evento, entrelaçando fios e intencionalidades advindas do diretório acadêmico do curso de pedagogia da UFJF, do Grupo Acolhe e da coordenação de articulação acadêmica da FACED. Acreditamos que acolher é preciso e convidamos, a todas e todos para a sexta semana de acolhimento da FACED e primeira semana de atenção à vida. Apesar dos tempos de dor, tristeza, medo, abandono, precarização e desesperança, e na impossibilidade dos abraços e dos encontros presenciais nos corredores e salas de aula da FACED, desejamos com este acolhimento, ao longo dele, demonstrar nossa alegria e comprometimento com um mundo mais humano, à luz do professor Paulo Freire, patrono da educação brasileira, no ano em que celebramos o centenário de seu nascimento. Segundo ele, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar-se com outros para fazer de outro modo. E construir juntos um tempo de boniteza, de amorosidade, de ousadias na reinvenção e esperançar, com coragem e fé na educação. Paulo Freire presente. Entre 25 e 27 de maio, apresentaremos 6 lives com temas atuais e inspiradores que serão transmitidos pelo canal da FACED UFJF no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e de dar o seu like nesta live. Esta primeira live propõe conversas sobre gênero, sexualidade e educação, com a mediação da Patrícia Oliveira, aluna do curso de Pedagogia à Distância e representante do DA. As perguntas podem ser enviadas pelo chat. A lista de presença será disponibilizada no final do evento. E gostaria de lembrar que somos todos FACED. Agora eu chamo à tela a presença da Patrícia, mediadora desta conversa e que vai apresentar os nossos 2 convidados. Seja bem-vinda, Patrícia. A palavra está com você. Boa tarde a todos e todas, como a professora Olga me apresentou. Eu sou aluna da Pedagogia à Distância, estou com vocês hoje, tendo a oportunidade de mediar essa live com 2 professores incríveis, com uma temática incrível de educação, gênero e sexualidade. Vou falar rapidamente o currículo dos professores. Hoje contaremos com o professor Rony Polato, possui licenciatura em Ciências Biológicas pelo UFJF, doutor e mestre em Educação aqui pelo UFJF. Atualmente é professora adjunto da Faculdade de Educação, onde atua nas licenciaturas de Ciências Biológicas, Enfermagem, Pedagogia e é professor do programa do PPGE. Professor pesquisador
do Núcleo de Educação e Diversidade, NEPED. Também coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade, GESED, e foi um dos idealizadores e coordenadores do curso de especialização em Relações de Gênero e Sexualidade, Perspectivas Interdisciplinares. Agora eu vou apresentar o currículo do professor Anderson Ferrari. Possui bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora adjunto do Ensino de História da Faculdade de Educação aqui da UFJF, leciona as disciplinas de práticas escolares, fundamentos teóricos metodológicos em História, do qual fui aluna, excelente professor, excelente disciplina, e é professor também permanente do PPGEC, da UFJF, e desde 2010 desenvolve, né, o período de pós-doutorando na Universidade de Belas Artes de Barcelona. Agora eu passo a palavra ao professor Rony. Sejam bem-vindos à live de hoje. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a todas e todos. Quero começar agradecendo a organização da Semana de Acolhimento, pelo convite para que a gente estivesse aqui nessa tarde, conversando sobre temas que são fundamentais para nós, na nossa trajetória, tanto pessoal quanto acadêmica. Tanto eu quanto o professor Anderson somos professores da Faculdade de Educação e nas nossas disciplinas, nas nossas atividades de pesquisa, de extensão, a gente vem discutindo e trabalhando com temáticas e questões que envolvem o campo das relações de gênero, sexualidades e educação. E esse é um primeiro destaque que eu gostaria de fazer, né? Quando a gente está se referindo a gênero, sexualidade e educação, a gente não está falando de um tema, e sim de um campo de pesquisas, né? É um campo que é interdisciplinar, multidisciplinar, ou às vezes até antidisciplinar, mas que vem se consolidando no Brasil a partir de uma série de dispositivos, né? Nós temos aí uma série de publicações periódicas próprias, eventos, linhas de pesquisa na pós-graduação, enfim, a gente tem uma série de dispositivos que vem mostrando uma produtividade de um campo em ascensão, que é esse campo de estudos das relações de gênero, sexualidades e educação, né? A gente se situa, então, enquanto pesquisadores, né, nessa produção histórica que vem acontecendo no Brasil, que adentrou o campo da educação e se estabeleceu enquanto uma discussão, um debate muito importante para pensar os processos educativos, né? Essa história, ela é marcada por diferentes fases e ênfases, né, nessa produção acadêmica. Se no início as produções estavam muito interessadas em atividades intituladas de educação sexual, né, claro, tem uma série de questões a pensar sobre essa palavra, educação sexual. Nós vamos, num determinado momento, né, nos anos 2000, né, passar aí, a partir dos anos 2000, para uma preocupação grande, como que a escola lida com as diversidades sexuais, especialmente com a questão das homossexualidades, e aí a gente tem a pesquisa do professor Anderson, que foi uma das primeiras pesquisas na pós-graduação que trabalhou essa temática das homossexualidades na educação, e mais recentemente, a gente tem visto também uma grande produção nesses estudos no campo da educação para falar das pessoas trans, né, das transgeneridades, né, e como que isso afeta a experiência escolar e outras experiências educativas. O que não deixou de acontecer em relação às demais questões, né? Hoje a gente tem o campo da educação sendo desafiado a olhar para essas diferenças que sempre estiveram na escola, que nunca foram externas à escola e que sempre estiveram lá, né? Mas que historicamente foi sendo reivindicada por esses grupos, em função do silenciamento e da invisibilidade
que foram adquirindo, né, ao longo da história. Então, é contra esse silenciamento, essa invisibilidade, que a gente também vem trabalhando, né? Não só na produção de um conhecimento que vai acrescentar algo ao debate acadêmico, mas tentando pensar em como que a gente pode ajudar a sociedade, a escola, a pensar em questões que estão ali no cerne da sua constituição, né? E as questões de sexualidade e gênero estão ali porque elas fazem parte dos sujeitos. Portanto, nas nossas pesquisas, a gente tem uma forte preocupação em tentar pensar a educação não só como processo escolar, mas educação enquanto constituição de sujeitos, né? Portanto, algo que diz respeito a mais do que a escola, algo que se realiza em diferentes instâncias, em diferentes rituais, dentro e fora da escola, né? Para a gente pensar, então, esse campo de estudos e pesquisas das relações de gênero, né, a gente tem visto que, apesar da diversidade de temas e de questões, nós encontramos algumas ênfases, né, alguns enfoques, né. Num primeiro momento, nós tínhamos muito uma perspectiva das pesquisas em apontar as denúncias sobre a escola, né? O quanto que a escola, ao lidar com as diversidades sexuais e de gênero, por exemplo, ou com as construções de gênero e sexualidade de forma mais ampla, ela então atuava invisibilizando determinados sujeitos, né? E contribuindo para reiterar as normas sociais. E ali também produzindo, na sua cultura escolar própria, modos de educar para as relações de gênero e sexualidades que dialogavam com a sociedade mais ampla, né? Então, no primeiro momento, a gente tinha uma perspectiva muito forte de denúncia. Na atualidade, a gente também tem uma perspectiva que, além de denúncia, já que a escola continua não sendo um lugar tão propício, né, a essa diversidade, a essas diferenças, né, no sentido de garantir a possibilidade da permanência digna, né, de todas as pessoas lá dentro da escola, a gente também tem uma perspectiva da pesquisa que se conduz pelos anúncios, né? As potencialidades e as possibilidades que as escolas vêm construindo para não só discutir questões de gênero e sexualidade atreladas aos seus conteúdos, aos seus currículos, mas de modificar o seu próprio cotidiano, no sentido de perceber que as questões de gênero e sexualidade, elas estão atravessando todas as práticas pedagógicas, né? Elas estão nos materiais didáticos, elas estão nos currículos, elas estão nos planejamentos, elas estão nos processos avaliativos, enfim. Todo o cotidiano escolar, ele está constituído pelas relações de gênero e sexualidade. E as pesquisas também têm mostrado isso, que as escolas, elas também têm procurado meios, né, para visibilizar e para deixar de silenciar as histórias de sujeitos historicamente subalternizados. Essa é uma questão importante para a gente pensar. Uma outra questão também é que, para além das práticas escolares, a gente está falando da formação docente. Então, muitas pesquisas nesse campo vão olhar tanto para a formação inicial quanto para a formação continuada, como que essa formação nas diferentes instâncias, mas especialmente nas universidades, né, e a partir da formação continuada em contexto, como que essa formação vem contemplando questões de relações de gênero e sexualidades. E como que, a partir dessa formação, é possível imaginar outros modos de lidar com essas questões na escola. Mas não deixa de ser um campo em disputa, né? E quem está acompanhando aí o debate público, quem está acompanhando as notícias, quem está acompanhando aí o andamento dos debates nas casas legislativas, né, na sociedade como um todo, tem visto que as questões de gênero e sexualidade vêm sendo altamente polemizadas, né? Polemizadas no sentido de que, muitas vezes, mais do que contribuir para um debate, elas acabam esvaziando o debate, né? Confrontando o que as pessoas chamam de a minha opinião, né? Ou é apenas a minha opinião e ela é indiscutível, enfim. Então, é preciso olhar para esse debate, né? É preciso olhar para esse campo em disputa e perceber como que ele foi se constituindo, né? Acho que a gente não pode deixar de dizer que as primeiras demandas de trabalho com relações de gênero e sexualidade
para as escolas chegam a partir dos movimentos sociais. Então, há uma forte discussão, especialmente a partir da década de 60, 70, né, aqui no Brasil, mais para o final da década de 70, 80, né, de uma demanda dos movimentos feministas, do então chamado movimento homossexual, hoje movimento LGBTI, né, de que as escolas não só contemplassem nos seus conteúdos e práticas, enfim, as mulheres e as pessoas LGBT, mas que passasse a lidar de forma diferente com esses sujeitos, de forma a não reproduzir as dinâmicas de preconceito, discriminação e violência que já estavam sendo vividas no âmbito social mais amplo, né? Então é importante demarcar a luta dos movimentos sociais para que essas questões sejam debatidas e, sobretudo, com a perspectiva de desconstruir aquilo que está posto enquanto norma, enquanto visão hegemônica sobre as experiências de sujeitos que, enfim, são classificados como à margem das normas, né? Esse é um primeiro movimento importante. O segundo é o movimento acadêmico mesmo, né? As próprias universidades e as escolas vêm produzindo um conhecimento sobre relações de gênero, sexualidade e educação, né? E vem compartilhando esse conhecimento e vem praticando esse conhecimento também. Então, foi importante que as universidades, as escolas se abrissem para esse debate, né? Foi importante, inclusive, que as feministas e as pessoas LGBT entrassem na academia e começassem a realizar pesquisas também do ponto de vista das suas experiências, trazendo novas temáticas, ampliando o debate do campo científico que já estava posto, né, na academia, enfim. Então, a própria universidade, enquanto campo de produção de conhecimento e compartilhamento de conhecimento, também foi importante para isso. A gente tem visto também, nesse campo em disputa, setores conservadores e setores progressistas disputando sentidos, disputando políticas, disputando práticas em relação às relações de gênero e sexualidade no campo educacional, né? As polêmicas mais recentes que a gente vem acompanhando dizem, por exemplo, na última década, de 2011, né, quando a gente teve lá aquela polêmica do kit anti-homofobia, apelidado de kit gay, né, que em algum momento, inclusive, foi usado até em campanhas políticas para tentar apregoar o trabalho com gênero e sexualidade na escola como algo negativo, né? Depois a gente teve todo o debate em torno do Plano Nacional de Educação e a retirada das palavras gênero e orientação sexual desse plano, que reverberou no debate dos planos estaduais e municipais de educação, onde a gente também encontra uma série de polêmicas e tentativas de retirada dessa discussão. Inclusive, em Juiz de Fora, nós temos um plano municipal de educação que foi construído com esses parâmetros, né, tentando restringir ao máximo a ideia de educação e diversidade para retirar temáticas que eram vistas como perigosas, né, como é o caso das relações de gênero e de toda a discussão de orientação sexual, né? E mais recentemente a gente tem aí as disputas antigênero, a presença forte de uma discursividade religiosa para dizer que o gênero é uma ideologia, estão tratando o gênero como ideologia de gênero, né? O que vem gerando uma série de polêmicas e uma série de disputas também no campo das políticas e práticas na escola, né? Muitas vezes isso faz com que a escola seja desencorajada ou seja impedida de discutir algo que não é novo, discutir algo que a escola já discutia, né? As questões de gênero e sexualidade estão na escola, como eu disse, porque fazem parte dos sujeitos, né, da Constituição dos sujeitos, mas também porque são questões que dizem daquilo que a Constituição Federal e a própria LDB preconizam como sendo função da escola, né? A ideia de que a escola está associada à ampliação de mundo das pessoas, né? A ideia de um compromisso da escola com a transformação do modo de ver, de pensar das pessoas. E isso está associado também às relações de gênero e sexualidade. Como pensar numa sociedade democrática, inclusiva, justa, sem considerarmos que questões de gênero e sexualidade, assim como questões étnico-raciais e outras, são questões que envolvem exercício da cidadania, exercício da democracia, né? Como é que a gente apaga essas discussões sem pensar que nas escolas a gente precisa
junto com as crianças e jovens, né, entender o contexto social e cultural mais amplo e as relações que são construídas nesse contexto. Não tem como ignorar gênero e sexualidade nesse sentido. Bom, mas aí a gente pode se perguntar por que essa disputa tem se dado em torno da escola, especialmente em torno da escola pública, né? Apesar de historicamente nós vivermos um contexto de forte desvalorização da educação e da escola pública, né, os setores conservadores reconhecem na escola um espaço de discussão, né, um espaço em que determinados temas são tratados. E alguns desses temas são considerados, como eu disse, perigosos, especialmente perigosos para determinadas ideologias conservadoras, ideologias, por vezes, religiosas, né, que embasam esses grupos conservadores, né, e daí eles entrarem num dilema, ao mesmo tempo que desvalorizam a escola, mas entendem que a escola é um espaço em que essas questões são discutidas, e daí investir sobre a escola, perseguir a escola, desencorajar a escola e seus profissionais, suas profissionais, a discutirem determinadas questões, né? Especialmente as questões de direitos humanos e diferenças vêm sendo fortemente perseguidas e atacadas, e no âmbito dessas questões, as questões de gênero e sexualidade têm ganhado um foco bem significativo, né? A gente pode dizer que há uma diferença, né, nessa discursividade conservadora do que é a educação da escola e a educação que é realizada fora da escola, especialmente pelas famílias, né? Iniciativas como o programa Escola Sem Partido, por exemplo, vem apregoando que cabe à família decidir o tipo de educação que os seus filhos e filhas devem receber, né? Isso fere mortalmente a concepção de escola pública, de educação pública, né? No sentido de que a escola não pode ter compromisso somente com um grupo restrito de sujeitos, de valores e de ideias, né? A ideia é que pela escola se tenha contato com uma amplitude, né, de ideias, de valores, de perspectivas, né, o que inclui o exercício do convívio democrático, do convívio com as diferenças, né, de forma a não anular, silenciar ou violentar essas diferenças. Isso é algo perigoso numa sociedade que determinados grupos mantêm historicamente, através das suas tradições, né, algumas hierarquias, né? Então, mantém-se numa posição de determinados privilégios que não querem ser perdidos, né? Isso passa, então, pelas potencialidades da escola, né, o que afronta alguns valores familiares, sim, né? Porque é função da escola, às vezes, romper com determinados valores, romper com determinadas formas de pensar e de conhecer, para ampliar a visão de mundo das pessoas, né? O que não impede as famílias de educarem seus filhos e filhas sob a perspectiva dos seus valores, né? Com isso que eu estou querendo dizer que são projetos educativos que dialogam, mas que são distintos, né? A escola tem o seu projeto educativo, a escola cabe decidir quais são os temas e quais são as questões que são importantes para a formação dos seus alunos e alunas, né? E as famílias vão dialogar com essa proposta, né? No sentido não de impedir que a escola discuta determinados temas, mas no sentido de garantir que haja ali uma pluralidade de ideias, de modos de pensar e de se expressar também dentro da escola e a partir da escola, né? Mas, em geral, o que os setores conservadores pensam que a escola faz é ensinar algo muito distinto do que é realmente o trabalho que a escola faz. A gente tem visto aí nas mídias uma série de fake news para dizer que a escola ensina pornografia, para dizer que na escola se aprende nudez, enfim, né, práticas eróticas, e não é nada disso, né? O trabalho de educação para a sexualidade, educação para as relações de gênero, envolve outros aspectos ligados a entender essas relações de sexualidade e gênero como construções históricas, sociais, culturais, que interferem na vida das pessoas, que interferem no funcionamento das instituições, interferem no funcionamento político, econômico, social da sociedade mais ampla. É isso que a gente está tratando na escola. E, em certa medida, a gente faz uma educação também que não só apresenta determinados temas ou discute determinados temas e assuntos,
mas se constitui como forma de transformação do sujeito também, né? Vamos pensar, por exemplo, as recentes notícias que dizem que, após crianças ouvirem na escola determinadas ações educativas, palestras, né, ou aulas, elas passaram a denunciar situações de abuso e de violência que elas estavam vivendo em casa, né? Então, olha, o quanto que, a partir desse trabalho que a escola faz, que começa, inclusive, na infância, que começa, inclusive, né, na creche, na educação infantil, e que se prolonga ao longo de toda a educação básica, né, investe fortemente no sentido de que a gente possa nos pensar nossos corpos, pensar nossas construções identitárias, pensar as nossas subjetividades nesse contexto, né, em que a gente vive processos de violências, processos normativos, que nos impedem, muitas vezes, de explorar amplamente as potencialidades das nossas vivências, né? Isso acontece desde o momento em que a criança está na escola e há uma separação entre coisas de menino e coisas de menina, né? Que não é da escola, é da sociedade, mas que muitas vezes a escola reitera e aprofunda, né? Até o momento em que a escola, por exemplo, impede alunos LGBT de se expressarem, de terem voz, de conhecerem outras imagens, outras histórias ligadas às suas experiências, né? Então, tem uma série de questões que a gente precisa considerar. Quando a gente fala de educação para as relações de gênero e sexualidade, a gente também está falando de um contexto de uma educação problematizadora. E aí a problematização no sentido, depois, né, o professor Anderson até pode colocar isso também em relação à nossa perspectiva de trabalho, né, na perspectiva Foucaultiana, de dar um passo atrás e colocar o que nós somos, o que nós pensamos em questão, né, trazer um problema para isso que nós somos, para isso que nós pensamos, para que a gente possa pensar e agir diferentemente, né? Então, a experiência de uma educação para as relações de gênero e sexualidade não é meramente de dar a conhecer determinados temas, mas o modo como esses temas nos afetam e atravessam a nós mesmos, a nossa constituição pessoal, familiar, mas, sobretudo, a nossa relação com o mundo, com os outros, né? E é importante a gente pensar que essa educação, ela vai além do sentido clássico que as pessoas pensam de educação, entre aspas, educação sexual, que, em certa medida, guarda uma visão um tanto biologicista, né, de que seria uma educação realizada em aulas de ciências, em aulas de biologia, tratando do corpo, tratando de doenças, tratando de prevenção à gravidez, né, o que não é o sentido mais amplo desses processos educativos que acontecem na escola, que não se restringe à área de ciências, mas que, né, atravessa todos os conteúdos escolares, que não se limita a conteúdos, mas a todas as experiências escolares, né? Então não adianta falar de gênero numa aula para as crianças e logo em seguida fazer fila de menino e menina, ou continuar restringindo meninas a brincar com bonecas e fantasias e maquiagem, meninos brincarem com carrinhos, né? Então, essa modificação, essa educação problematizadora, ela não se dá apenas pelos conteúdos, mas por todas as experiências escolares, né? Tudo aquilo que a gente entende por currículo, né? E aí, nesse sentido, ela trabalha a partir daquilo que a escola já faz, né? Então, trabalhar com relações de gênero e sexualidade não significa inventar muitas coisas que estão para além da escola. Claro, a escola precisa se abrir para aquilo que é a transformação da própria sociedade e da cultura, ou seja, que questões, que temas emergentes chegam para a escola, especialmente a partir das crianças e jovens, né? Mas pensar que ali naquele trabalho que se faz, né, ali naquela discussão que já acontece na escola, é possível inserir um debate sobre relações de gênero e sexualidade. Eu vou citar uma possibilidade aqui como exemplo, que é a partir da literatura infantil. A escola, por exemplo, nos anos iniciais, na educação infantil, já trabalha com a literatura infantil. Eu trouxe alguns exemplos aqui de livros para mostrar para vocês, né, que são emblemáticos para a gente pensar como que a gente vai, por exemplo, até As Princesas Soltam Pum, ou A Princesa Sabichona, né, e O Príncipe Cinderelo, né, que são livros que trabalham a partir da perspectiva do clássico,
que são as histórias de princesas, de príncipes, que né, culturalmente estabelecem lugares de homens e mulheres e habilidades e modos de se comportar que seriam próprios, né, de homens e mulheres, mas que participam da construção do entendimento que as crianças têm de si mesmas. Então, se elas tiverem contato apenas com a visão clássica, né, do que é ser menino, ser menina, ser príncipe, princesa, enfim, elas vão construir uma imagem de si mesmas a partir de uma série de estereótipos, né? A princesa é aquela sempre esguia, magra, branca, loira, de cabelos lisos e olhos verdes, né? É sempre alguém que precisa ser salvo, é sempre alguém que sofre, que se emociona, né? Que se aflige, e o príncipe também, né? Branco, alto, musculoso e corajoso, impetuoso, né, aguerrido, enfim, a gente acaba naturalizando determinadas formas de ser e determinadas experiências, como propriamente femininas e masculinas, também a partir das histórias, né? Então, a literatura infantil, por exemplo, é um modo da gente não só apresentar outras versões, outras possibilidades de pensar e de viver no mundo, né? Mas também de introduzir questões novas, né? Um exemplo, esse livro aqui, A Princesa e a Costureira, né? Que já é uma outra abordagem em que nós temos a possibilidade de pensar que essas relações não precisam ser necessariamente relações heterossexuais, mas eu posso ter dois príncipes, duas princesas, ou eu posso ter, como no caso da princesa Sabichona, uma princesa que não quer casar, uma princesa que se entende como uma princesa, né, mesmo sem o príncipe. Então, ampliar os modos de pensar as relações de gênero e sexualidade, sem desconsiderar, claro, a possibilidade do sentido clássico aí de relações, de família, né? Então, a ideia não é atacar os moldes hegemônicos propriamente, mas pluralizá-los, dizer que junto a essas perspectivas de família, de relação, de casamento, né, há outras perspectivas também, outras perspectivas que não são novas, porque já são vividas por nós e já são vividas pelas crianças e jovens que chegam na escola. Então, isso não é novo para eles, para elas, né? Muitas vezes. É uma realidade que já é vivida, né? Então, é importante, por isso, pensar que a escola precisa estar aberta, né? Aberta ao que vem das crianças e jovens, às questões que os afligem, às questões que precisam ser pensadas na relação dessas crianças e jovens com o mundo. E aí eu quero destacar uma corrente que vem cada vez mais se ampliando no campo das pesquisas de relações de gênero, sexualidade e educação, que é a preocupação com as pedagogias culturais, com a educação para além da escola, a educação a partir dos artefatos culturais, das mídias, das tecnologias, do cinema, das artes, das imagens, né? Dos filmes, das séries, das músicas, dos desenhos animados, enfim. O quanto de educação para as relações de gênero e sexualidades acontece nesses artefatos culturais e nesses rituais culturais. Então, isso também tem sido uma preocupação forte do campo de estudos de relações de gênero, sexualidades e educação. E como o professor Anderson vai dizer, é uma preocupação forte que a gente vem construindo também no nosso grupo de pesquisa na FACED. Quanto a gente vem ampliando as nossas possibilidades de pensar a educação, de pensar a escola, de pensar a formação docente, também a partir de processos educativos que estão para além da escola ou da própria formação docente. Okay? Aqui, então, eu concluo essa minha fala, dizendo que estou à disposição aí para o debate, convidando as pessoas a fazerem suas perguntas e deixarem seus comentários. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Professor Rony Polato, muito obrigado pelas suas explanações sobre o tema. E agora eu passo a palavra ao professor Anderson Ferrari. Boa tarde, então. Boa tarde a todos e todas. Eu queria também começar agradecendo ao convite, agradecendo especialmente a articulação acadêmica, né, na presença da professora Olga,
e a UDA de Pedagogia, também a presença da professora Patrícia, né? Agradecer e dizer que eu acho que é um ganho a gente ter essa discussão na semana de acolhimento dos novos e novas estudantes na FACED, né? Não só da pedagogia, mas das licenciaturas também, né? É um ganho de começar essa discussão com uma discussão como o Rony já bem apontou, que está em disputa, que é uma discussão tensa, né? Que é um grande debate hoje em dia. Eu acho que começar com essa discussão é também uma forma de se posicionar. A FACED, nessa forma, está dando um recado, né? O recado que a FACED está dando é que aqui na FACED a gente discute, a gente trata, a gente problematiza as relações de gênero e sexualidade, sim. Porque a gente considera que gênero e sexualidade, ela faz parte da vida. Ela é um organizador social, como vou falar mais na frente, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, esse mérito da FACED em começar com essa discussão, né? Também agradecer o Rony ter falado antes, né? O Rony é um grande parceiro, a gente já trabalha juntos há muitos anos e temos feito coisas muito legais no campo da educação. E é sempre difícil falar depois do Rony, porque eu corro o risco de ser repetitivo. Vocês vão ver que algumas coisas eu vou repetir, porque a gente trabalha junto, a gente lê os mesmos autores, a gente coordena o mesmo grupo, né? Então, a gente compartilha as mesmas ideias, né? Mas isso é super importante também de dizer, né? Que na educação é importante a gente construir também parcerias, né? O trabalho na educação fica mais fácil quando a gente consegue estabelecer parcerias, quando a gente consegue fazer trabalhos coletivos, trabalhos juntos, o trabalho fica mais forte, a gente se fortalece mais, a gente se apoia, e isso vem acontecendo com grande frequência entre eu e Rony, né? Bom, mas eu pensei numa fala, né, respeitando os 20 minutos aqui, eu pensei numa fala, até mesmo sabendo o que o Rony ia falar, para não correr o risco de repetir, pensei numa fala diferente, assim, de tocar em 3 pontos que eu acho que são importantes, mas numa trajetória, assim, primeiro, dizer um pouco como é que eu vim parar nessas discussões de gênero e sexualidade, depois tocar um pouco nas questões da escola, afirmar algumas posições que o Rony já falou, e, por último, falar do trabalho do G7, que é um trabalho que nós temos feito já há 10 anos. Né? Eu queria começar nesse caminho. Né? E não é à toa que eu quero começar nesse caminho, assim, porque quando eu recebi o convite era bem claro, né? Era uma semana de acolhimento para os novos e novas alunas que estavam entrando na FACED, e também de as boas-vindas àqueles que estão voltando. Enfim, era um evento de acolher mesmo, né? E aí eu fiquei pensando como é que a UFJF me acolheu também. Eu tenho 23 anos de UFJF, 22 como professor. Né? Eu entrei na UFJF um ano antes, no mestrado, como vocês bem ouviram aí a apresentação do Lattes. Né? Eu posso dizer que a UFJF me acolheu porque foi a universidade que aceitou a minha pesquisa de mestrado. Eu entrei na UFJF num processo seletivo de mestrado, depois de ter passado por 4 processos seletivos de mestrado no Rio, né, que a minha formação é no Rio, na UERJ, onde eu fui reprovado nos 4 processos seletivos, 4 anos seguidos, na entrevista. Né? Passava nas provas, chegava na entrevista, isso era década de 90, né? A entrevista eles deixavam claro que a pesquisa que eu estava propondo era uma pesquisa que não era possível naquele momento. Né? Eu queria discutir exatamente relações, como é que os professores lidavam com a presença de alunos homossexuais na sala de aula. Né? E aí eles falavam, olha, a sua pesquisa não tem quem te oriente agora, não tem livro, não tem bibliografia, ninguém escreveu sobre isso. Né? Então não tem quem te oriente, não tem bibliografia de referência e não tem o problema, né? Porque não há homossexuais na escola. Né? Era a resposta que eu escutava. A UFJF, portanto, ela foi a única universidade que falou assim, não, tem uma pesquisa aqui. Né? Eu agradeço muito isso à figura da Maria Tereza, que participou da minha banca de entrada no mestrado, né, e posteriormente ao Paulo Roberto Curvelo, aceitou me orientar, reconhecendo que existia uma pesquisa importante para o campo da educação ali naquele momento. Né? Eu estou falando isso em 1997, foi o processo seletivo, entrei na UFJF, portanto, em 1998. Né? Mas as questões de gênero e sexualidade, elas chegaram até mim antes mesmo disso, obviamente. Né? E aí, por isso que eu pensei em começar nisso, né? Porque eu me
pensando que o público que eu estou falando é um público que está entrando na universidade, eu me lembrei, né? Fiz um movimento de lembrança, de memória aqui, pensar como é que eu entrei na faculdade, né? Eu fui fazer faculdade de História na UERJ, e quando eu entrei na faculdade de História na UERJ, eu lembro que eu tinha uma grande preocupação. A minha grande preocupação era, eu tenho que saber toda a história em 4 anos, porque naquele momento eu achava que dar aula era saber toda a história. Na minha cabeça era assim, se eu sei toda a história, eu vou dar aula, né? Eu lembro que a minha preocupação grande era essa, eu tenho que concentrar nas aulas, eu tenho que aproveitar tudo das aulas, porque eu só tenho 4 anos para fazer isso, né? Entrei com 17 anos, né, em 97, na UERJ, e era um garoto de cidade do interior, né, que não tinha informação, não sabia de curso de pós-graduação, nunca tinha ouvido falar em mestrado, sequer doutorado, né? Era um período histórico também muito distinto desse que nós estamos vivendo hoje, né? No estado do Rio, só tinham, por exemplo, no campo da história e da educação, né, só tinham 3 universidades com mestrado, né? E aí não tinha nem essa possibilidade, assim, era muito concorrido, né? Eu entrei com essa cabeça, como se dar aula fosse isso, né? Passei 4 anos reforçando isso, né? Dar aula é isso, né? Até que eu me deparei com uma sala de aula pela primeira vez num estágio, né? No colégio de aplicação da UERJ. Ali eu comecei a perceber que dar aula não era só o conteúdo. Saber o conteúdo não é garantia de dar aula, né? Eu posso saber todo o conteúdo e não conseguir dar aula. Estou dizendo com isso, gente, que o conteúdo tem que ser desprestigiado, né? Eu não estou desconsiderando conteúdo, não é isso que eu estou falando. Eu falo com meus alunos hoje, eu trabalho com curso de História, uma disciplina de estágio, e eu falo sobre isso. Eu falo que conteúdo é importante. É importante entrar na sala de aula sabendo o que você vai dar. Mas isso não garante aula, né? E isso foi fortalecendo quando eu entrei para a minha sala de aula de fato. Eu me formei em 91, em 92 eu estava dentro de uma sala de aula, trabalhando com ensino médio. Ali eu percebi que saber o conteúdo não era garantia da aula. Eu percebi uma coisa mais grave ainda, assim, que era, na sala de aula acontecem outros processos para além do conteúdo. Sobretudo me chamava a atenção os processos de classificação, de vigilância, de classificação, de enquadramento das homossexualidades masculinas. Aquilo, ver que alguns alunos classificavam outros alunos como gay, na minha sala de aula, me fez também voltar no tempo. Me fez voltar ao Anderson com 12 anos. Quando na sala de aula, foi a primeira vez na escola que eu escutei que eu era gay. Foi numa escola que eu escutei pela primeira vez, você é gay, você é viado. Né? Aquilo me chocou. Me chocou como professor, mas me chocou também de eu estar vendo, depois de 10 anos, os mesmos processos que eu vivi acontecerem com outros meninos na sala de aula. Né? Por que isso se repete? Por que isso se repete com as mesmas cores, as mesmas formas, né? Numa distância de 10 anos, uma distância de uma cidade para outra, uma diferença de uma cidade para outra, né? Esses processos começaram a me chamar a atenção. Né? O que está construindo isso? Por que alguns alunos classificam outros como gays? Né? Qual o efeito disso naquele que é classificado e qual o efeito disso naquele que classifica? Como é que o professor lida com isso? Como é que a escola resolve isso? Eu comecei a ver também que a escola não lidava com isso. A escola também não sabia como lidar com isso. E muitas vezes acabavam achando que isso era do campo da psicologia. Isso é uma questão do campo da psicologia, a psicologia vai resolver isso. Ao mesmo tempo, eu dava aula de história. Dando aula de história, eu também comecei a perceber como que a história é marcada pelo gênero. Como que a gente, dando aula de história, a gente constrói homens e mulheres de forma distintas. Né? A aula de história do Brasil, por exemplo, ela é uma aula, a história de forma geral, ela é a história do homem. O homem que faz a história. Não é qualquer homem. O homem vencedor, o homem branco, o homem católico, o homem heterossexual. Quando eu faço uma história na minha sala de aula, falando dessa história tradicional, que é o homem católico, branco, hétero que faz a história, eu silencio uma série de sujeitos.
coloco uma série de sujeitos fora da escola, sujeitos que não se entendem como participantes da história, né? Comecei também a ver isso, que a minha aula, no conteúdo clássico da história, ela reforçava um mundo separado pelo gênero, onde eu falo para o menino, o mundo é seu, né? Você faz a história, e não falo isso para a menina, né? São poucos os exemplos de mulheres na história, né? Se for pensar a história do Brasil, eu sempre pergunto isso, a história do Brasil, qual foi a mulher que nós estudamos? Unânime o caso da Princesa Isabel. A Princesa Isabel vem imediatamente, né? Unânime. Então, a Princesa Isabel, as pessoas têm dificuldade de identificar outras mulheres que viram ao longo da história. As mulheres são apagadas ao longo da história, né? Isso tudo me conduziu a buscar um novo tipo de ensinamento, né? Buscar conhecer. Se eu estou vivendo essas questões, como é que eu vou enfrentar isso? Eu vou enfrentar isso reconhecendo que é na universidade que eu vou aprender como lidar com isso. É na universidade que eu vou ter acesso a outros meios de conhecer, capaz de interferir na minha sala de aula, né? E, portanto, eu fiz o meu primeiro projeto de mestrado tentando isso, né? Tentando ver como que essas questões se davam, como é que o professor, né, estava lidando com a homossexualidade na sala de aula, assim como eu. Então, fazer essa pesquisa no mestrado, em certa medida, é pensar o meu processo de formação também continuada, né? Então, como eu falei, a UFJF que me acolheu, lá em 97, a UFJF me acolheu e eu fiz essa pesquisa aqui na UFJF. Um ano depois, eu fiz um concurso para o João 23 e passei um concurso de João 23 em 99, comecei a dar aula no João 23, dei aula no João 23 de 99 até 2012, quando eu fiz trabalhando com ensino de história, eu fiz um novo concurso para a FACED, trabalhar com o ensino de história na formação, e passei também, desde 2012, eu estou na FACED. Essa prática de sala de aula desde 92, né, que vem eu faço 30 anos de sala de aula, ela também foi reforçando em mim alguns sentidos de escola. Vou entrar agora no segundo ponto que eu queria tratar, como é que essa minha experiência na sala de aula, como é que as pesquisas que eu fui fazendo, elas vão retornando à escola. Como é que as pesquisas nascem da escola e voltam para a escola. As minhas pesquisas nascem de inquietações dentro da sala de aula e elas retornam para a sala de aula, transformando não só a mim, mas transformando a minha forma de dar aula, a minha forma de olhar para o currículo, e, portanto, a minha forma de lidar com meus alunos. Eu venho falando com meus alunos, que nós que somos professores, e vocês estão entrando na FACED para se tornarem professores, né? FACED é um curso de formação docente. Nós sempre trabalhamos com a gente sempre responde a dois tipos de perguntas, né? Que é quem eu penso que o meu aluno é, eu quero que o meu aluno seja. Toda aula que o professor programa, mesmo que ele não tenha clareza dessas questões, está organizando a aula do professor quem eu penso que o meu aluno é, eu quero que ele seja, né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Que toda aula, ela é um investimento numa mudança social. Toda aula é um investimento na transformação do aluno. Eu acho que o meu aluno, depois de assistir um ano de aula comigo, ele vai sair de tal forma. Meu investimento é que no final do ano o meu aluno tenha um determinado tipo de visão da história e da sociedade. Que o aluno olhe de forma crítica para a sociedade, que o aluno olhe de forma crítica para a realidade, entendendo que isso que nós estamos chamando de realidade é uma construção. Ao longo do ano, vou acionando, escolhendo metodologias, didáticas que me possibilitem fazer essa construção com o aluno. Ou seja, eu vou investindo na transformação do aluno, né? E aí, trabalhar com as relações de gênero e sexualidade na escola, ela traz algumas coisas que são importantes para a gente, assim, né? Um primeiro, que o Rony já falou, né? Que é o nosso entendimento que a escola não está sozinha no mundo. A escola, ela negocia com outras instituições. Negocia com a família, com o cinema, com a televisão, com o jornal, com o cotidiano. Os alunos trazem o que está de fora para dentro da escola. A escola não é uma bolha. E nem deve ser uma bolha, né? Então, esse diálogo é fundamental para a gente perceber quais são os interesses dos alunos, o que eles estão trazendo, porque isso que os alunos trazem para a sala de aula, muitas vezes, vem fortemente marcado pelo senso comum.
A escola não é o lugar do senso comum. A escola é o lugar do combate do senso comum. As relações de gênero e sexualidade, o senso comum é muito fortemente trazido pelos alunos. Porque gênero e sexualidade são organizadores sociais, como diz a John Scott. Nós somos criados no mundo que é organizado pelo gênero e pela sexualidade. Então, até que a escola não trabalhe com gênero e sexualidade, os alunos aprendem sobre gênero e sexualidade em outros lugares. O trabalho da escola é trazer o conhecimento em relação ao gênero e sexualidade, é desconstruir algum senso comum do gênero e da sexualidade, mais atrapalham do que ajudam, né? A gente vem trabalhando com esse sentido de escola, né, que o Rony já anunciou para vocês, entendendo que a educação não ocorre só na escola. Não estou falando de educação, não estou falando de escola, sim, mas estou falando de outros setores também. Nós também estamos interessados em outras instituições que também educam, também ensinam, né? E, sobretudo, entendendo uma coisa fundamental que a gente vem trabalhando nas nossas pesquisas, é chamar a atenção que a escola, né, desconstruir uma ideia da escola como lugar idílico, né, como um paraíso. A escola não é um paraíso. Para muitas pessoas, para muitos meninos e meninas, a escola é um verdadeiro inferno na Terra. A escola não é um lugar agradável para todo mundo. Algumas pessoas, a escola é lugar de violência, a escola é lugar de conflito, a escola é lugar de negociação. Claro, porque eu coloco 40 pessoas dentro de uma sala de aula. Os conflitos estão postos, né? Isso é importante a gente ficar exatamente atento. E muitas vezes essas violências, esses conflitos, ocorrem atravessados pelas relações de gênero e sexualidade. Há um compromisso, se a escola não é um lugar agradável para todo mundo, o compromisso da escola é transformar-se num lugar agradável para todo mundo. O compromisso da escola é afastar as violências da escola, não só da escola, mas do mundo de forma geral, né? E nesse sentido, nós vamos trabalhando com a ideia da problematização, como o Rony falou, né? Nós temos percebido que hoje em dia nós temos enfrentado um grande problema, não só na escola, mas na sociedade de forma geral. A gente vem chamando de ditadura da opinião. Nós temos vários debates hoje em dia, a gente vê isso muito no Facebook, vários conflitos de opinião, e muitas vezes a pessoa encerra o debate dizendo: essa é minha opinião, você tem que respeitar. Quando eu falo, essa é minha opinião, você tem que respeitar, estou encerrando o debate. Não quero mais discutir. Essa é a minha opinião, eu não vou sair dessa opinião. Então, nós estamos defendendo que escola não é o lugar da opinião. A opinião chega, né? Mas a escola é o lugar do conhecimento. A opinião chega, porque todos nós temos uma opinião. Todos nós somos incitados hoje a ter uma opinião, né? Todos nós somos levados a ter uma opinião. Um grande trabalho que nós estamos percebendo que a escola tem que fazer é o trabalho da problematização. Fazer o aluno e a aluna entenderem, ou problematizarem, né, colocarem em dúvidas as suas formas de pensar. Ok, eu tenho essa opinião. O trabalho da escola é pensar. Como eu cheguei nessa opinião? Como que eu penso o que eu penso? Como que eu construí essa forma de pensar? Portanto, como que eu ajo na forma de agir? Né? Ou seja, colocar sob suspeita as nossas formas de pensar e agir. Portanto, de ser e estar no mundo. O nosso trabalho com gênero e sexualidade é um investimento nesse tipo de escola. Uma escola que leve à problematização, que faça o aluno se pensar, se questionar e, portanto, sair do lugar. Não é uma escola que dá um outro lugar para o aluno. O lugar que o aluno vai construir é um lugar próprio dele. Não sou eu que tenho que falar como é que o aluno tem que ser. A condução é colocar o aluno a se questionar e aí ele se transformar. Né? Então, para encerrar, o nosso trabalho no GSED é esse. Né? A gente vem fazendo esse trabalho de investimento na problematização, de investimento em pesquisa no campo do gênero e da sexualidade nas escolas, nos processos educativos. Né? O GSED está fazendo 10 anos, como eu falei com vocês, surgiu de uma iniciativa do professor Rony, né? no período que eu estava fazendo pós-doutorado em Barcelona. O Rony era me orientando de doutorado e tinha mais alguns alunos meus do mestrado que resolveram fazer um grupo de estudos. Né? No GSED, a gente vem investindo não só na graduação, mas também na pós-graduação. O GSED é um grupo que tem nossos alunos de mestrado e doutorado,
professores da rede pública, ex-alunos, atuais alunos, e também na extensão. A gente tem um trabalho muito forte na extensão, que mostra um certo reconhecimento do grupo na rede pública de educação. Muito frequentemente, os professores e professoras da rede pública acionam o GESED, aí a escola, para pensar junto, para dar apostar na formação continuada. Nós temos feito isso de uma forma, com um projeto de extensão, entendendo que a extensão é parte também das nossas pesquisas, é parte também do nosso investimento na graduação e no ensino, né? Eu queria encerrar essa fala, apostando nesse processo de transformação que a FACED possibilitará a vocês nesses anos que vocês estarão aqui. Mas para isso é importante um pouco isso que o Rony já falou também, que eu vou reforçar aqui, um pouco de abertura, um pouco de aguçar os ouvidos, aguçar os sentidos, para poder aproveitar essas propostas de formação que não só ocorrem nas aulas, nas disciplinas, mas em diferentes momentos na FACED, como esse aqui. Tá? Então, obrigado, a gente fica para o debate aqui, para a gente ver. Muito obrigada aos professores Rony Polato e Anderson Ferrari pela excelente live de hoje. Nós, no DA, somos 9 mulheres, mulheres hétero, mulheres lésbicas, mulheres, seres humanos, independente do gênero e sexualidade que representamos. Mães, alunas da distância, do presencial, e nós acreditamos muito no nosso curso em pedagogia, no currículo do curso de pedagogia, na diversidade desse currículo. Então, a gente está sempre buscando trazer os professores como vocês, como a professora Daniela Odd, que vem num outro momento, já está discutindo também gênero e sexualidade dentro da linha de pesquisa dela. Então, muito obrigada a vocês. E eu vou fazer as perguntas, assim. Eu queria falar que o chat está bem diversificado, né, que além do dela também representa a educação pública. Sou professora de educação pública. E aí temos colegas professoras que foram alunas também de vocês na universidade, fora da universidade. Temos alunos da UAB 8, que acabaram de chegar e estão bem-vindos também. Vocês terão aulas com os professores Rony e Anderson. Então, aproveitem bastante esse momento. Eu gostaria de começar com uma pergunta minha. Como ingressar no GESED, né? Aí, na verdade, eu vou direcionar as perguntas aos dois, tá? E sintam-se à vontade para responder. Quer responder, Anderson? Ou eu? Ô, Patrícia, posso dar uma sugestão? Por que você não faz um bloco de 3 perguntas? Porque assim a gente potencializa mais a discussão, porque senão corre o risco de ficar falando aqui meia hora uma só e perder as outras. Excelente. Ok. Porque, infelizmente, o tempo também está curto. Como ingressar no GESED? Como temos a oportunidade de fazer a especialização que vocês oferecem, né, sobre as relações de gênero e sexualidade, né, quem que pode ingressar, né, já que temos professores aí da rede pública, e como trabalhar gênero e sexualidade com literatura, né, que o professor Rony apresentou os livros, né, como que os professores podem lá na educação infantil também fazer isso? Ok, eu posso responder as duas, você responde a última, Rony, pode ser? O GESED é um grupo aberto. O GESED é um grupo aberto que a gente pede só que ingresse no início do semestre. O que a gente não gosta muito é que ingresse no meio. Porque no início do semestre, a gente faz uma programação, eu e o Rony, então fazemos a programação do semestre. Né? Então, entrar no meio perde a linha de condução que nós estamos pensando no semestre. Mas basta mandar um e-mail para a gente e quer fazer parte do GESED, é um grupo aberto. Né? Ele está acontecendo às quintas-feiras, esse semestre, de 5 às 7 da noite. Foi o único horário que nós encontramos em função das nossas aulas na especialização na graduação. Para ingressar na especialização, aí é diferente, é um processo seletivo. Nós estamos na segunda turma da especialização, a segunda turma vai vigorar durante 1 ano e meio, então nós começamos agora, vamos até meio de 2022. A especialização é em módulo, ela acontece terças e quartas,
à noite também, presencial, ela tem 2 princípios. Uma especialização que é presencial e que é gratuita, absolutamente gratuita, né? Isso que a gente demorou muito a propor ela da forma remota. Ano passado, nós, embora tivesse uma turma aprovada, começamos com a segunda turma, fizemos uma semana de aula, veio a pandemia e suspendeu. Nós suspendemos a especialização também. O nosso princípio é a presença. Como a pandemia está se agravando, né, as coisas não se resolvem, então, em comum acordo com os professores e com os alunos, nós resolvemos oferecer excepcionalmente a essa turma que já tinha entrado, essa segunda turma, o início, a voltar de forma remota, acreditando que semestre que vem a gente vai voltar presencial, ou provavelmente no ano que vem, né? De terminar essa turma de forma presencial. Depois de discutir um novo edital, é possível que a gente abra um novo edital somente no segundo semestre de 2022. São 30 vagas, ela é toda gratuita. É uma concorrência grande, né? Um número grande de pessoas buscando a especialização, o que demonstra uma demanda reprimida, né, na sociedade de forma geral, reforça o nosso lugar na especialização. Né? A especialização ela é interdisciplinar, então ela tem, a pessoa que fizer tem a oportunidade de ver discussão de gênero e sexualidade em várias áreas. Psicologia, serviço social, turismo, linguística, educação, né? Várias áreas que compõem o grupo de professores. Eu vou deixar o Rony responder a literatura. Só antes de voltar, Anderson, eu acho que o interesse pelo GESED, algumas pessoas me procuram, e eu gosto também de dizer que o GESED ele não é só um grupo de estudo, porque às vezes as pessoas procuram um grupo porque elas querem estudar os temas, e não é só isso que nós fazemos, é isso também, né? Mas a gente faz muito mais do que só estudar os textos, né? É um espaço de compartilhamento de pesquisas, de produção de pesquisas, né? É um espaço de produção de ações, por exemplo, as que o Anderson disse da extensão, né? Então, exige também da pessoa que ela tenha um comprometimento e uma disponibilidade, não só para participar das reuniões, para fazer os estudos, mas para estar junto com o GESED nas ações que o GESED propõe, né? Então, acho que é importante destacar isso também. A questão da literatura infantil surgiu no momento em que eu comecei a fazer formação de professoras e professores, tanto na universidade quanto fora. A gente começou, por exemplo, lá no Tecendo Gênero, né, que foi um curso que a gente ministrou em 2010, Tecendo Gênero e Diversidade Sexual nos currículos da educação infantil. Na época, a gente tinha uma parceria entre 5 universidades federais, em regiões diferentes, e aqui em Juiz de Fora, a UFJF, através da nossa ação, né, do Grupo GESED, a gente fez esse curso ao longo do ano de 2010 inteiro com professoras da educação infantil e estudantes de pedagogia. E lá a gente começou a explorar um pouco mais as potencialidades dos recursos que a escola já tem, que a escola já faz. Não é algo novo. A literatura infantil para a escola não é algo novo, né? É algo que a escola já vem construindo junto com as crianças há muito tempo, né? Então, o que a gente fez foi tentar pensar de que modos a literatura infantil poderia nos ajudar a trazer alguns temas, a trazer algumas discussões, tanto a partir daquilo que vem das crianças, é importantíssimo ouvir as crianças e deixar que elas expressem, né, o que elas estão vivenciando, as suas experiências, enfim, quanto também propor discussões, né? Eu e a professora Milene, a gente coordenou um subprojeto do PIBID de diferenças e literaturas, e a gente trabalhou numa escola municipal aqui de Juiz de Fora, nessa perspectiva de levar a literatura para discutir diferenças. E algumas das questões que nós discutimos foram as questões de gênero. E aí a gente levou a literatura, não só a literatura, né, mas a gente trabalhou com textos diversos para poder fazer as crianças imaginarem coisas que elas não davam conta de pensar. Então, em determinado momento, por exemplo, a gente trabalhou com homens que dançam balé, com mulheres que jogam futebol, e aí a gente começou a entrar nessa discussão também a partir da literatura. Tem um livro infantil que nós usamos que se chama Menina Não Entra, que é a história de uma menina que se muda para um bairro que tinha um time de futebol, e lá ela quer jogar futebol porque ela adora futebol, só que os meninos não deixam ela entrar porque ela é menina, né? Então a gente começa a explorar
uma série de questões, não só dos estereótipos de gênero ligados às habilidades, né, às práticas corporais, esportivas, né, e tudo mais, mas também pensar as relações sociais mais amplas, né, o convívio social. Que negócio é esse de permitir ou não, que pode, que não pode, quem é que define isso, por quê? Aí era muito interessante porque as crianças diziam, mas as meninas não sabem jogar futebol. A gente falava, é mesmo, né? Como é que você sabe que elas não sabem jogar? Vocês já jogaram com elas? Né? Vocês já convidaram elas? Já deixaram? E por que os meninos sabem? Todos os meninos sabem? Todos os meninos querem? Então a gente começou a interrogar e fazer as crianças pensarem, né? Para além daquilo que elas vivenciavam, né? Isso também é uma perspectiva de educação problematizadora, né? Sair do seu lugar, sair do lugar e imaginar também outras questões. Então a literatura, ela está posta tanto no sentido da gente fazer vir, né, as discussões que já fazem parte dos cotidianos, né, coisas que às vezes a gente precisa acionar para pensar, como foi o caso desse trabalho com as crianças no PIBID, né, para a gente pensar as práticas esportivas e habilidades de meninos e meninas e tal, e também para apresentar outras possibilidades de imaginar as coisas. Eu dei esse exemplo dos livros aqui das princesas, né, que contam essas histórias de princesa a partir de outros pontos de vista, de outros olhares, né, para poder também contribuir para que, né, a gente amplie a nossa visão, amplie a nossa possibilidade de pensar sobre a realidade. E aí a literatura ela é muito importante, né, porque ela contribui para a gente construir outras histórias, para a gente imaginar outros mundos, né, para a gente ter contato com experiências e situações que talvez no nosso cotidiano a gente não tenha. Então, a literatura, junto com outros dispositivos, hoje também a gente fala das imagens, né, das produções audiovisuais, ajudam muito a provocar uma série de discussões na sala de aula que são importantíssimas. Acho que é mais ou menos por aí. Excelente, muito obrigada por responder minhas perguntas. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso com vocês, né? Eu fiz esse curso. Enquanto professora já graduada, né, volto agora como graduanda, e foi realmente um curso muito excelente. Gente, sou mãe, tá? Então, desculpa. Faz parte. Um pequeno barulhento. E vou trazer perguntas das colegas do chat, tá? 3 perguntas. A Lívia pergunta, como a educação sexual é abordada nos currículos escolares? E o professor tem liberdade para conduzir a educação sexual? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é, o que é heteronormatividade, né? Tanto se fala disso, mas ninguém explica o que é. E a outra pergunta é, professores, podemos fazer uma relação entre a discussão de gênero e sexualidade nas escolas e os crescimentos das igrejas neopentecostais e sua normativa para sexualidades? São as 3 perguntas. Rony, começa você dessa vez. Tá bom. Olha, não tem como a gente dizer, não há um quadro fixo para dizer, olha, é assim que se faz educação para sexualidade e relações de gênero na escola, né? Primeiro, porque não é essa perspectiva que a gente quer trazer, né? De um trabalho que seja enrijecido, né? Que seja enquadrado, mas que trabalhe nas diferentes realidades das salas de aula e das escolas, né? A partir dos diferentes contextos e das questões que chegam. Segundo, porque também não tem nenhum documento de orientação curricular, orientação de política educacional para discussões de gênero e sexualidade na escola, assim como a gente tem com outros temas, com outras questões, né? Isso é, inclusive, algo que a gente vem debatendo, né? Por que esses temas não têm essa legitimidade no campo das políticas educacionais, das políticas curriculares? Então, não tem. O que a gente vê comumente, né, são as professoras utilizando daquilo que já é do cotidiano da escola ou do cotidiano dos alunos e alunas para fazer essas abordagens. Então, trabalhando, por exemplo, com os próprios conteúdos escolares, como o Anderson sugeriu, né? Nos conteúdos de história, a gente tem uma série de possibilidades de fazer relações com essas questões, no conteúdo de ciências, em português, né, em matemática, em educação física, enfim.
todos os campos disciplinares, eles oferecem brechas e oportunidades da gente fazer relação entre os conteúdos e temas que são emergentes ou que são importantes no cotidiano dos alunos, entre eles, gênero e sexualidade, né? Então, essa é uma possibilidade. Segundo, trazer a partir de determinados artefatos, por exemplo, trazer notícia, trazer música, cena de novela, cena de filme, história em quadrinho, enfim, tem uma série de dispositivos que fazem parte do cotidiano também das crianças e jovens que as escolas podem lançar mão, né, na sala de aula para poder começar essa discussão ou para poder dar continuidade a essa discussão também. Em algumas escolas, a gente vê uma tendência de que esse trabalho não seja propriamente incorporado ou assumido, né? Então, a escola sempre fala assim, eu vou chamar outras pessoas para virem aqui. Então, eu vou lá na unidade de saúde, chamar a enfermeira. É muito comum chamar a enfermeira, né? Eu trabalho na licenciatura em enfermagem e elas me contam que elas são sempre chamadas pelas escolas para falar de temas de sexualidade, nem tanto de gênero. O assunto de gênero é um pouco menos tratado. A sexualidade é mais um assunto mais polêmico, né? Mais incendiário, vamos dizer assim. Provoca mais incêndios aí no cotidiano escolar. E aí, geralmente, esse trabalho é feito de uma forma muito descontextualizada, né? Uma pessoa completamente externa chega na escola, faz uma palestra de meia hora, e aí a escola considera que aquele trabalho foi feito. Não foi feito, né? O que a gente está dizendo é que tem que ser uma discussão que não pode ser pontual, porque esses temas não são pontuais nas nossas vidas, a gente está o tempo todo vivendo gênero e sexualidade, né? E segundo, porque para que a gente possa provocar as transformações que o Anderson estava dizendo a partir das nossas aulas, a gente precisa ampliar o debate, ampliar as formas de pensar. Isso leva tempo, né? Numa atividade pontual de meia hora, a gente não consegue fazer isso. Tem uma tendência também de tratar esses temas a partir do viés biológico. Então, eu pego lá educação sexual. Então é na aula de ciências. Vamos falar de sistema reprodutor, entre aspas, né? Eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, é isso que mais aparece, né? Vamos falar de sistema reprodutor, masculino e feminino. Vamos falar de gravidez, prevenção de doença, não sei mais o quê, e chamar isso de educação para a sexualidade. Não estou dizendo que isso não é também, mas não pode ser só a partir desse viés unicamente biológico, porque os processos biológicos que a gente vive nos nossos corpos, eles são vividos no contexto de uma cultura, no contexto de uma sociedade, né? Eles fazem sentido a partir desse contexto, né? Então, em geral, é assim mais ou menos, né, por alto, muito rápido aqui, que tem acontecido, né? A gente tem também algumas iniciativas muito interessantes de professoras de várias disciplinas que trazem para a escola rodas de conversa, que fazem relatos, especialmente com jovens, né? Nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, tentando pensar histórias de vida, tentando pensar narrativas, histórias de pessoas LGBT, por exemplo, né, que podem falar das suas experiências, porque os nossos referenciais, né, são os referenciais que o Anderson disse, né? A história que nos é contada, a ciência que nos é contada, as artes, as letras, né, sempre do ponto de vista hegemônico do homem branco, ocidental, né, uma perspectiva eurocêntrica, e por aí vai, né? Então, quando a gente traz outras histórias, outros sujeitos, a possibilidade de ouvir outras narrativas, isso pluraliza as formas até da gente se entender positivamente também, né? Como é que eu posso me entender sendo uma pessoa LGBT, sendo lésbica, sendo gay, sendo bissexual, sendo uma pessoa trans, se em momento algum eu escuto uma história que diz da minha constituição, que fala sobre mim, uma história com a qual eu possa me identificar, né? Então, isso é uma questão importante também que algumas escolas têm feito. Tem liberdade? Olha, essa é uma pergunta muito complicada, né? Depende do que a gente entende por liberdade. Nas escolas públicas, é muito menos restritivo quando a gente tenta inserir determinados temas que em algumas comunidades é mais polêmico, porque a gente está amparado por uma legislação que é a Constituição Federal, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que a gente tem autonomia acadêmica, autonomia científica para fazer o nosso trabalho, que tem que ser um trabalho de ampliação da visão de mundo, né?
Então, é um pouco menos problemático, por exemplo, do que nas escolas do setor privado, especialmente as escolas confessionais, né, que a gente vê que tem uma restrição temática maior, o que não impede que algumas escolas façam bons trabalhos, né, que a gente pode, inclusive, localizar. Essa história de liberdade, ela é disputada, né? Eu falei dos discursos conservadores e o quanto que alguns setores têm vigiado e controlado aquilo que a escola vai fazer. Então, dependendo do contexto, essa nossa liberdade ela pode ser um pouco mais cerceada, um pouco mais controlada. Isso não significa dizer que a gente não deve fazer. Como o Anderson disse, né, se a gente faz parcerias, se a gente se forma também, né, se a gente continua em formação para poder falar desses temas, né, se a gente se familiariza com eles, se a gente mantém uma postura e uma mente mais aberta, a gente consegue fazer coisas, né? Basta a gente também ter um pouco essa... É estratégico, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar lá um cabo de guerra, né? O Anderson gosta de dar muito esse exemplo, né, Anderson? É uma disputa. E nessa disputa tem hora que a força puxa para lá e tem hora que a gente puxa para cá. Sempre vai haver essa disputa, né? Mas a gente precisa nos fortalecer, entre aspas, nesse sentido. Como é que a gente pode encontrar saídas para discutir temas que são importantes, mas que são, ao mesmo tempo, muito vigiados, perseguidos e por aí vai? Não tem receita. Em cada lugar, cada escola, cada conjunto de professoras vai encontrar as suas saídas, né? Algumas passam pela literatura, por coisas que a escola já faz, por parcerias com a universidade ou com outros lugares, com o movimento social, e por aí vai, tá? Eu vou deixar a heteronormatividade para o Anderson e vou falar das igrejas neopentecostais, né? A gente tem vivido um contexto social em que a laicidade, né, que é o princípio do nosso Estado, que rege o nosso Estado brasileiro, que diz que no contexto nacional não pode prevalecer nenhuma visão religiosa particular, mas as pessoas têm direito ao pluralismo de experiências religiosas, né? Isso tem sido desafiado, na medida em que a gente vê que há uma discursividade hegemônica conservadora que está em ação no contexto social, que deriva muito, ou que se relaciona muito com uma discursividade cristã fundamentalista, né? É claro que isso também está ligado com um aumento do número de igrejas e de confissões pentecostais e neopentecostais, num contexto em que o Estado brasileiro não chega para dar assistência social, para dar trabalho, para dar emprego, saúde, educação e por aí vai, as igrejas têm chegado. Isso tem feito com que essas religiões, essas igrejas, tenham uma forte entrada nas comunidades. E elas fazem um trabalho assistencial que depois aproxima as pessoas do modo delas de pensar, né? É um modo de pensar sobre as coisas. Um modo conservador, fundamentalista? Sim, né? Mas um modo de pensar. E a gente, então, na escola e na universidade, acaba tendo que disputar espaço com esses discursos que muitas vezes trazem uma visão muito deturpada, né? Muito rígida, muito enviesada do que são as relações de gênero e sexualidades, né? A visão fundamentalista se baseia muito numa leitura restrita do texto bíblico, sem ampliar a Bíblia enquanto um documento histórico, enquanto um documento criado por seres humanos também, que a própria teologia, né, e a própria ciência da religião já diz isso, né? Então, são visões muito restritas das coisas. Mas elas têm uma entrada, elas chegam nas pessoas têm chegado, né, nas pessoas de forma muito mais forte do que nós enquanto academia, do que nós enquanto conhecimento acadêmico, né? Então isso tem sido um desafio, sim, para discutir gênero e sexualidade na sociedade de forma geral e na escola também. Boa parte da perseguição à escola no trabalho com esses temas tem a ver com a vinculação dos discursos conservadores com uma visão cristã fundamentalista, né? Isso não sou eu que estou dizendo, já tem um monte de pesquisas mostrando isso, e é algo que a gente precisa estar atento, né? A gente precisa conviver com a religião na escola, sim, porque assim como a sexualidade, a religião faz parte das pessoas, faz parte dos sujeitos, né? Enfim, o que a gente está colocando em questão não são as experiências de fé das pessoas,
né? Cada um tem direito às suas experiências de fé, à sua experiência com o sagrado. O que a gente está problematizando é a presença do discurso religioso no âmbito público, no debate público, né? E isso a gente precisa pensar, de que forma que tem se dado a presença desse discurso e que restrições ele tem provocado em alguns debates que são importantes para a escola fazer. É isso, Anderson. Ok. A heteronormatividade a gente pode classificar de forma muito simplista, né, como um sistema, né, como um sistema que considera a heterossexualidade como uma norma. Né? É um sistema quando eu digo que é um sistema, porque existem leis, práticas, normas, saberes que acabam considerando a heterossexualidade como a norma. Né? O impacto disso, o efeito disso é que considerar a heterossexualidade como uma norma supõe colocar todas as outras expressões como marginais, né? Como fora da norma. Né? A heteronormatividade, ela também diz de uma história da sexualidade. Né? Nós do GCE, a gente sempre trabalha com essa perspectiva. Nosso grande autor de referência é o Michel Foucault, e para o Michel Foucault não dá para a gente entender a sexualidade sem pensar que existe uma história da sexualidade, né? Que é a história do discurso. Não dá para entender a história da sexualidade sem entender a história do discurso sobre a sexualidade. Isso Foucault quer chamar a atenção, por exemplo, com isso a gente pode pensar, inspirado no Foucault, a gente pode pensar que a heteronormatividade ela também tem uma história. Ela também surge num momento histórico. Né? O Foucault vai conseguir limitar o surgimento dessa heterossexualidade lá no século XIX, na era vitoriana. Né? Do casal heterossexual monogâmico, ele é eleito como a norma. Né? Como é que a partir daí você tem uma série de processos que vão constituir uma gama de outras sexualidades que vão ficar à margem dessa heteronormatividade. Então, quando a gente está falando de heteronormatividade, nós estamos problematizando esse sistema. Ai, que pena, está acabando, tem mais perguntas. Para finalizar, é o aluno João Luiz, ex-DA, sempre DA, né? Ele está no primeiro período da EAD e ele gostaria de indicações, né, de leituras, de estudos, e ele diz que se vocês podem, né, tá indicando autores para construção de laços afetivos entre alunos na formação básica. Ele, como um indivíduo LGBTQI+, fica à margem da construção desses laços, quer dizer, até hoje, né? A próxima pergunta é do Michel, e ele pergunta: qual o termo correto? Orientação sexual, condição sexual, sexualidade ou educação para a sexualidade? São essas duas? Só essas duas? Vou começar com você, Anderson, agora. Tá. Eu vou começar pela essa última. Assim, não existe termo correto, né? Depende do que ele quer pensar como correto, né? O que ele quer usar os termos. Todos esses termos cabem o que ele está querendo saber de como correto, né? Se é para falar das homossexualidades, né? A gente vem usando orientação sexual, a gente vem usando as homossexualidades mesmo, né? Os pertencimentos às homossexualidades, sempre no plural. A gente não entende que existe um homossexual típico. Assim como a gente não entende que existe um heterossexual típico, uma mulher típica, né? Um homem típico. A gente entende que existe uma pluralidade, né? De maneira que não dá para falar em homossexual, mas em homossexualidades. Diferentes homossexualidades, e eu vou me aproximando de alguns modelos, me afastando de outros, né? Isso diz a história pessoal também, isso diz a história dos saberes, né? Como é que nós vamos incorporando o que é ser homossexual, né? E, portanto, a gente vai... Tudo isso está na sociedade, né? A gente vai aprendendo. Isso que eu falei, se a escola não faz um trabalho com sexualidade, a sociedade faz, a sociedade ensina. A questão é como que a sociedade está ensinando, né? Essa que é a grande questão. Outra pergunta, a primeira pergunta, eu não me lembro. Dos livros, de indicação de leitura, né? Para começar, a gente sempre gosta de indicar, né, um livro clássico, que é o livro da Guacira Louro. A Guacira Louro é uma referência, um livro que é de 97,
chama Gênero, Sexualidade e Educação. Aí o Rony está mostrando. É um livro clássico, bem didático. Ele foi originário de uma palestra que a Guacira foi dar na Amped, no GT de História da Educação. Ela preparou a palestra para um público que ela considerou que não sabia, portanto, o público tinha que ter acesso aos primeiros conceitos. Ao final do que ela escreveu, ela percebeu que tinha um livro pronto. Ela brilhou mais, melhorou mais o livro, né? Foi encomendado pela editora Vozes, e ela publicou esse livro. É um livro clássico, é um livro de referência, bem didático, vai ajudar bastante as primeiras leituras. E a partir daí pode ir buscando outras, né? É isso. Sim. Acho que não tem muito mais a acrescentar, não. Eu acho que é um bom livro. E a gente também sempre tem o recurso a utilizar, já que está sem acesso à biblioteca, né, e tal, o Google Acadêmico, né? Por que eu estou indicando o Google Acadêmico e não o Google em si? Porque quando você faz uma pesquisa no Google, ele te traz muitos resultados, né? De textos não acadêmicos, né? De textos, inclusive, avessos aos estudos de gênero e sexualidade. Quando a gente vai no Google Acadêmico e a gente coloca as palavras lá, gênero, sexualidade e educação, ou gênero, sexualidade e escola, o que retorna para a gente resultados são artigos, né? São trabalhos apresentados em eventos, TCC, dissertação de mestrado, né? Isso tudo é que aparece lá. Então, tem alguns artigos também bem bacanas, né? Que são de acesso livre, estão na internet, né? Mas, além dos textos, eu acho que é importante estar atento, por exemplo, a alguns canais no YouTube, né? Tem alguns perfis em redes sociais que tentam mostrar algumas discussões, alguns debates importantes, porque às vezes não tem o acesso só ao texto acadêmico, né? Ao texto em si, que é importante, né? O livro é importante, o artigo é importante, mas também tem outros dispositivos que a gente pode se formar, vamos dizer assim, e se informar, né? Que são, né? A gente tem alguns canais muito interessantes, né? Que produzem conteúdo sobre sexualidade, sobre relações de gênero, né? Tem toda uma discussão, por exemplo, que vem sendo enfrentada no campo, que é a discussão da interseccionalidade, a discussão sobre os diferentes feminismos, né, inclusive feminismo negro, interseccional, né, uma discussão sobre a decolonialidade de gênero, uma discussão sobre experiências trans no campo da educação, né, as experiências LGBT no campo da educação. Então, quer dizer, tem um monte de discussões que vêm sendo feitas e que a gente encontra também nesses canais, vamos dizer assim, mais acadêmicos, tá? Então, tem muita coisa bacana lá também. Muito obrigada, professores, novamente. O chat, assim, somente comentários positivos, muitas professoras relatando aí que buscam, né, a sua maneira, trabalhar com as temáticas de gênero e sexualidade, professores da educação física que trabalham isso na dança, desconstruindo também, né, que às vezes a dança na escola é só para menina, né, o menino não entra, dependendo da forma que a pessoa, que o professor ele está trabalhando. E aí tem finalizando também a minha parte, vou passar a palavra para a professora Olga, falar que a nossa querida Reisa, do DA, ela coloca que também acha que o curso de pedagogia deveria ter mais matérias obrigatórias sobre gênero e sexualidade. Que a gente observa que o nosso currículo, ele tem, mas, assim, se o aluno quiser fazer, então que nós possamos repensar os próximos currículos, tanto da educação à distância, quanto da pedagogia presencial, né? Nós que entramos, a nossa grade ela é fixa, mas para os que possam entrar, terem essa oportunidade, como vocês disseram, né? Saber que essas temáticas existem, que elas são extremamente importantes, valiosíssimas, né? Como o professor Anderson coloca, a escola como local real, né? Desconstruir o currículo de forma a segregar e fazer um currículo aonde a gente vai humanizar, né? Trazer, dar voz a esses autores que estão ali silenciados. Então, é essa mensagem que eu tenho de vocês hoje. Então, muito obrigada mesmo pela participação e afirmar que o DA está aqui para quando vocês também precisarem, né, como parceiro, como divulgador do excelente trabalho de vocês. E agora eu passo a palavra à professora Olga.
Faço minhas palavras da Patrícia. Essa conversa foi extremamente rica e acho que desequilibradora de certezas para muitas pessoas, na medida em que vocês também apresentam possibilidades outras de que o professor em formação ou já atuante possa buscar referenciais para, primeiro, em si, descobrir dentro de si outras perspectivas de pensar e refletir sobre a diversidade e fazer uso de diferentes linguagens junto aos seus alunos, não é? Acho que a escola precisa muito disso e quem vai fazer essa mudança certamente serão os professores com seu olhar mais generoso para aquilo que nós somos enquanto humanos. E aí eu vou recuperar o que disse o Paulo Freire, que esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Vocês apontam grandes caminhos para esse outro modo. Muito obrigada, então, professor Anderson, professor Rony. Nós vamos, neste momento, encerrar esta live, mas já fazendo o convite para que vocês possam divulgá-la e assisti-la num outro momento, porque a live vai ficar gravada aqui no canal. Nós temos uma lista de presença que continua um pouquinho mais. Sugerimos também que todos possam assistir às lives realizadas nos acolhimentos anteriores, porque inclusive elas apresentam a estrutura organizacional da FACED, apresentam outros professores com as suas pesquisas e seus estudos que fazem parte do corpo docente da FACED. Agradecemos a participação de todos e já anunciamos que a partir das 19 horas apresentaremos o tema Espiritualidade Natural e o Humanecer na Docência, mediado pela professora Sandra Helena e 2 convidados especiais, inaugurando a primeira semana de atenção à vida. Assim, agradecemos a participação dos professores e dos nossos ouvintes. Esperamos que em breve, muito breve, possamos estar juntos, quiçá para novos abraços e novos encontros nos corredores, na cantina, aí na sala de aula, participando da especialização proposta por vocês ao vivo no futuro. E, mais uma vez, desejamos a todos um excelente e produtivo semestre. Lembrando que somos todos FACED. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada.